Olha, nesse clima, essa pegada do pandeiro aí, com certeza. Carioca de nascimento. É o Radar de Notícias chegando. Eu sou Zé Ferreira, amigo de vocês. Muito boa tarde para você, minha amiga de casa, meu amigo trabalhador. Boa tarde a todos os taxistas, uberistas, a todo o pessoal das vans, da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, em qualquer canto do planeta. A Rádio Tropical Web Brasil está presente. Acesse aí www.radiotropicalwebbrasil.com.br ou então o nosso telefone 21 operadora 97 1211. Você conectado no mundo e o mundo ligado em você. E aqui no programa Radar de Notícia, eu sou Zé Ferreira, amigo de vocês. Muito boa tarde. Hoje o programa está repleto de convidados especiais na mesa, quinta-feira, dia 3 de julho. Já passamos do meio ano aí, com certeza. Reta final aí, daqui a pouquinho, rapidinho, né? No outro dia foi Carnaval, Natal. Já estamos aí na metade do ano e já começa a esquentar os tamborins. Mas vamos lá que hoje temos convidados especiais aqui que vão abrilhantar essa tarde aí, ó. Você que está nos assistindo de qualquer lugar, já fica preparado para você entrar, fazer suas perguntas, as suas informações. Hoje eu estou aqui com o advogado Daniel Soares. Daniel, seja bem-vindo. Muito boa tarde para você ao Radar de Notícias. Muito boa tarde, agradeço o convite, me sinto honrado por estar aqui, podendo aprender, né? Porque a gente não só ensina, mas a gente aprender e poder trocar experiências com você e com quem nos ouve. Obrigado, Daniel. E também aqui na nossa mesa hoje para o debate muito bacana aqui, eu estou com a Adriana aqui, ó, com certeza. Adriano Dias, seja bem-vindo ao Radar de Notícias, muito boa tarde. Obrigado, Zé. Boa tarde, Daniel, os ouvintes aqui da Rádio Tropical. Boa tarde, obrigado. Então, vamos começar, muito bacana. Então, vamos lá, então, gente. Você que quiser ligar e participar, já está aí. Entra em contato aí com a Rádio Tropical Web Brasil, 97-159-1211. Então, pela nossa página aqui, www.radiotropicalwebbrasil.com.br. Daniel Soares, opa, seja bem-vindo. Fala pra gente, quem é Daniel Soares, por gentileza, aqui para os nossos ouvintes, espectadores que estão nos assistindo de todas as partes do Brasil. Eu vou explicar um pouquinho. Eu sou advogado civilista, sou especialista em golpes financeiros e tenho 34 anos. Meu escritório é aqui no centro do Rio, na rua 7 de setembro, e nós estamos atuando especialmente no caso da JS Consultoria, que é o caso conhecido como o caso do faraó dos bitcoins. Apresentamos clientes que desejam recuperar os seus investimentos. Investimentos esses, fazendo uma prévia, né, que a empresa foi bloqueada, impedida de operar desde setembro de 2021 pela Polícia Federal. Esse caso, né, foi muito bem falado, questionado em todos os órgãos de imprensa do Brasil e do mundo, né? Sim, com certeza. Isso aí está sendo realmente um pau-pra-manga, isso aí, né? Muita coisa pra gente falar. Então, assim, e como é que tá a situação hoje dessas pessoas que foram lesadas por esse golpe? Hoje, o que acontece? É uma polêmica muito grande porque, por exemplo, parte das pessoas entendem que não foram lesadas. Muitas pessoas entendem que o Gladson é inocente, tá? Entende que o Gladson é inocente e que a justiça que impediu a empresa de operar, porque até o dia que veio a ordem do bloqueio da empresa, ele seguia pagando os 10%. Fala um pouquinho mais perto. Opa, tá melhor agora? Melhor. Ele seguia pagando os 10%. Já outra parte entende que foi um golpe e muitas pessoas entraram com processos individuais na esfera civil. Então, existe uma divisão de opinião muito grande que causa até divergências e grandes brigas aí pela internet. Então, o caso está o seguinte: a gente não tem autorização judicial para comentar os casos que estão em segredo de justiça, mas no caso que eu atuo, que é perante a Quinta Vara Empresarial, eu posso dizer para vocês o seguinte: nós representamos cerca de 1.000 clientes, tá? Do caso de AS 950, mais ou menos, mais alguns que a gente fez como gratuidade, está chegando a torno de 1.000 clientes. E terminou ontem o cadastro de credores, cadastro este que foi feito no site do Dr. Sérgio Ziveiter,
excelentíssimo doutor Sérgio Ziveiter, que tem feito um bom trabalho. Ele é o administrador judicial do caso GAS, e ontem os credores puderam se habilitar até o dia 2, que foi ontem, no site dele, para tentar recuperar esse valor. O que é essa habilitação? A habilitação administrativa, quando a pessoa faz um simples cadastro, colocando qual é o seu valor total investido, qual é o seu CPF e seu nome completo. Daqui para frente, a partir de hoje, dia 3 de julho de 2025, ninguém consegue mais se habilitar administrativamente. Acabou o prazo. Porque pela Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falências, as pessoas teriam 15 dias corridos para se habilitarem administrativamente. No entanto, o Dr. Sérgio Ziveiter pediu que mais 7 dias fossem dados, e as pessoas tiveram até o dia de ontem para se habilitar. Daqui para frente vai ser somente de forma judicial, e cada um tem que ter um advogado da sua confiança para que possa representá-lo dentro do processo. A questão do Ministério Público entrou com tudo aí em cima, né? A gente sabe muito bem o que aconteceu, as falas que foram colocadas, a questão do Ministério. Como é que está essa situação do Ministério Público com esse caso, com o Visconde? Foi colocado em segredo de justiça, salvo engano, no começo de 22 ou final de 2021, foi colocado em segredo de justiça, mas até onde a gente tinha acesso, a Operação Criptos foi que prendeu o Gladson, a Cássio dos Santos, né? Isso foi veiculado pela mídia, saiu no Fantástico, saiu na Jornal Nacional? Jornal Nacional. E ele foi acusado por diversos crimes. Isso ainda não foi julgado, ele está em prisão preventiva, tá? Isso não foi julgado, mas a gente não tem muito acesso às informações, a gente nem pode falar muito por estar em segredo de justiça. Até crime de assassinato acusaram ele, não foi? Houve essa acusação, a gente não sabe como é que está esse processo, eu não atuo na defesa dele nem contra ele, mas sim foi inclusive noticiado em todas as mídias as acusações. Tá certo, então. A hora certa no Rio são exatamente agora 15 horas e mais 35 minutos. Uma boa tarde para você que está nos assistindo nesse exato momento pela Rádio Tropical Web Brasil. Você, minha amiga dona de casa, meu amigo trabalhador, você que está aí no metrô, na van, no Uber, enfim, qualquer canto da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Dando continuidade, deixa eu falar um pouquinho também aqui com o Adriano, né? Dias, que está aqui com a gente. Adriano, seja bem-vindo aos nossos estúdios aqui. E, por favor, quem é Adriano Dias? Por gentileza, fique à vontade. Meu nome é Adriano, né? Adriano Dias. Eu faço parte de uma instituição que a gente fundou algumas décadas atrás, alguns anos atrás. Qual o nome da instituição? Chamada Com Causa, né? Que é uma organização social que surgiu na Baixada Fluminense, né? No comecinho dos anos 2000, mas eu estou nessa caminhada aí desde os anos 80, né? Eu, vamos dizer assim, desde 15 anos de idade eu participo de algo. Claro que a cada momento com uma maturidade diferente, com uma experiência diferente. Então a gente atua, da instituição de direitos humanos na Baixada, que atua no sentido amplo de promoção e defesa dos direitos humanos, e vamos dizer assim, a gente se empenha muito também hoje no campo da comunicação, porque hoje é um novo campo de batalha, né, onde você consegue levar boas ou mais informações, né? Então a instituição ela está completando, vamos dizer assim, na prática mais de 25 anos, né? E a gente faz isso da vida, a gente se dedica a várias causas diferentes, né? Coisas muito duras, principalmente na Baixada Fluminense hoje, que a gente tem um alto índice de casos de violência de gênero, a gente tem um índice alarmante de casos de desaparecimento. Ao mesmo tempo a gente promove coisas legais ou participa de coisas legais. A gente agora está aí junto com o pessoal, com vários comerciantes e produtores ali na Rua Ceará, que é a Rua do Rock, né? Aqui na Praça da Bandeira, em que no dia do Rock agora, dia 13, eles vão fazer um evento. Ano passado deu quase 10 mil pessoas, ou mais de 10 mil pessoas, a rua ficou fechada. E a gente está fazendo um movimento também para contribuir para o tombamento pela Assembleia Legislativa do Rio, do tombamento desse local como patrimônio cultural, né? Então são várias questões. Ali é histórico, né? Ali é histórico. Enfim, não só pela Vila Mimosa, você que está com um sorrisinho aí, não.
E muito Não, pelo eu não falei nada. Então você tá ali, Rua Ceará. Então, ao mesmo tempo. Tô falando que é histórico, que tem música do funk. Com a Rua Ceará. A gente pegando já o gancho, né? Uma coisa boa. Eu conheci a Rua Ceará no finalzinho da década de 80, começo de 90. Tinha o Garage, né, que agora retornou lá, o Bruno reabriu o espaço do Garage. Na época era o Fábio que produzia. E foi o berço. E lá já existiam alguns bares e oficinas de motoclubes. Ali é o berço do rock no Rio de Janeiro, né, praticamente. E várias bandas surgiram ali. O próprio, vamos dizer, a mais famosa, o Planet Hemp mesmo, né? Surgiu dali. O Marcel D2 dormia lá no porão lá do Garage, né? E eu toquei lá, na época, 20 e poucos anos, com duas bandas diferentes. Sim, roqueiro, né? Eu tô nessa desde a década de 80, né? Assim, eu tenho banda de punk rock até hoje, né? O meu filho fala que são os roqueirosauros e punk idosos. Quando se junta é o Vale dos Dinossauros. Hoje a roda punk, inclusive o rock envelheceu muito, né? Inclusive a roda punk, né, tem que ter uma parte tipo de estacionamento para idoso, para só não bater tanto ali, porque se bater quebra. Então, a parte legal disso é porque ali foi conhecido inicialmente por isso, depois teve a remoção da Vila Mimosa, foi colocada uma rua atrás. E a gente estabeleceu relação com a Associação da Vila Mimosa, porque a gente trabalha essa questão de promoção e defesa dos direitos, foi muito bem acolhido lá pela associação, pela presidência da associação, e já participamos de duas atividades, um com o Tribunal de Justiça do Rio, né, que eles fizeram uma ação social lá, com o Detran, com a Defensoria, com a assistência social do município, do Estado, e o outro com a assistência social do município no acesso do Cade Único. Então, além de toda... O que eu entendo, cara? Ali é um lugar do coração de diversão, de rock, de história, mas é um local que eu acho que com o tombamento da Rua Ceará, a gente pode dar uma... Eu acho que tudo que é marginal é marginalizado. Então, quando você reconhece o ofício, são os gestos, né? Na verdade, o que muda no dia seguinte? Você tem um papel lá, é publicado no Diário Oficial, mas é uma forma de um gesto que o poder público faz de valorizar determinado território. Eu acho que isso que falta um pouquinho dos territórios do Brasil. Você sabe como é que a marginalização levou o samba, o funk, entre outros, para os guetos, né? A ser apropriado, vamos dizer assim, por determinados segmentos. Então, samba, na década de 70 era marginalizado. O samba, a capoeira, hoje a capoeira é um instrumento cultural no mundo. Mas a gente tem uma evolução grande, né, doutor? Por exemplo, a gente tem uma polícia que no início do século passado reprimia as religiões de matriz africana, que tinha apreendido como objeto de prova vários itens, né, religiosos sagrados, né, que teve o movimento de Liberte Meu Sagrado agora há poucos anos que nós participamos, a Constituição. Hoje você tem uma DECRAD, apesar de achar que tem que ter mais, porque um dos problemas que a gente tem na Baixada é a questão de intolerância religiosa, né? Do Rio de Janeiro, do Brasil como um todo, mas da Baixada em especial. Então, assim, eu acho que as coisas evoluem. Então, acho que o papel da gente, quanto sociedade civil, né, quanto instituição, quanto movimento social, quanto pessoa, é pegar pela mão assim, olha só, toma aqui um papelzinho, faz um ofício, caminha para a Assembleia Legislativa. Mas mesmo assim, ainda hoje, as religiões, desculpa te cortar, a matriz africana continua sendo perseguida por questões bobas, a gente pode de facções. Eu acho que isso aí é ridículo pra mim. Aí a gente, é uma história longa, não sei se a gente entra aqui, mas na verdade é por conta de movimentos que politizaram a questão religiosa e adotaram as religiões de matriz africana como... Tanto assim, todos os casos de intolerância que a gente tem no Brasil estão baseados no racismo, porque são das religiões de matriz africana. Você tem pouquíssimos casos de intolerância com budistas, né, com o pessoal do Sechonier, ou com muçulmanos, né, com judeus. A gente participa de caminhadas todos os anos em Copacabana, há vários anos, desde 2008, 2009, sei lá, acho que 2008. E a gente hoje tem uma questão, além da questão dessa guerra, falsa guerra de criar inimigos, você tem uma questão hoje de negócio, crime e voto, né, que é controle territorial. Então, na década de 70, 80, não sei se sua idade, mas eu lembro, mais ou menos, não tinha uma 80, para cá eu lembro. As comunidades, as favelas, né, os comandantes do crime naquela época, todo mundo era de matriz africana. Hoje você tem se identificando com
com religiões majoritariamente neopentecostais, uma mistura... Alguns se intitulam até como pastor. E assassinam pessoas, né? E tem fuzis ungidos por alguns religiosos. Então, lamentavelmente, vamos pegar o zero da questão, a questão que a gente não está se respeitando. É só isso. Não vão... Se a gente estamos na guerra de etnias, né? Vamos dizer... eu não consigo dizer nem guerra de classes. A gente tem hoje no Congresso uma discussão também lá muito polarizada, a questão dos ricos e pobres na questão tributária, mas eu hoje perguntando assim, o que a gente pode zerar todas as questões hoje a falta de empatia e respeito ao próximo. Sim. Ponto. Né? Ponto final. Ponto. Porque se você tem... Deus deu o livre aberto para qualquer um. Eu falei em todas as situações, e todas, né? Todo tipo de intolerância diferente. Se você tem... Esse é o princípio dos direitos humanos. Não é defender bandido, como se fala pejorativamente. É o mal próximo como a si mesmo. Sim. Entendeu? Então, se a gente conseguir ter empatia, de entender que aquelas coisas não podem acontecer, respeitar o outro, o resto tudo... Todos os outros conflitos sociais sempre vão existir, porque isso é uma patologia da sociedade, eles vão ser mitigados, vamos dizer assim, né? Que vão ser diminuídos. Né? Sempre vai ter conflito, sempre vai, doutor, vai sempre ter um problema. Sempre vai ter uma pendenga para o seu lado, seja civil, criminal. Não vai ter, advogado vai ter que ter sempre, porque sempre vai ter um conflito social. Né? E aí a justiça está aí para mediar. Ela poderia ser um pouquinho mais ágil, mais eficiente. Sim. Mas... então o que a gente quer botar como princípio aqui, aparcando tudo isso que a gente está falando, há várias maneiras de você reagir de maneira positiva às questões. Aí falando voltando a falar, hoje a gente está lá junto, não estamos na produção, estamos ajudando a comunicação, na verdade. No dia 13 agora de julho, no dia do rock, né? Dezenas de bares, centenas de bandas e milhares de pessoas vão estar ali de maneira pacífica, celebrando, né, escutando sua música. São vários shows ao mesmo tempo, vários lugares diferentes. E é muito legal se o poder público puder, assim, caramba, aquilo ali é um local legal. Porque a nossa perspectiva, quando você reconhece, vem outras coisas boas. Entendeu? Né? Então, esse é um movimento positivo que a gente faz. Porque senão a gente fica muito na pauta da questão das violações. Foi o que aconteceu ontem, né? Que lá na Bahia decretou, dia 2 de julho, né? Dia da consciência baiana, né? Enfim, lá na capital da Bahia, entendeu? Então, Salvador, então é importante. Vamos para o intervalo rapidinho. É o seguinte, daqui a pouquinho eu volto com muito mais informações e um bate-papo na volta aqui também, já passando para cá, né? Doutor, a hora certa no Rio, 15 horas e mais 45 minutos, um oferecimento... CEMAP Saúde, sua saúde em primeiro lugar. Eu já volto já. Pra te amar. Esse aí é o Belo, um dos maiores cantores da nossa música popular brasileira. Pode passar os anos, 20, 30 anos, ele vai continuar a ser. É uma voz brilhante, marcante. Marcelo Pires Vieira, que é meu amigo, eu tenho muito carinho por ele, com certeza. Valeu, parabéns, é um vencedor, deu a volta por cima. Vamos às notícias do dia. Resgatada do lixão, ela lidera 3 empresas de alimentação e deve faturar cerca de 8 milhões em 2025. Sabe quem é? A empresária Alessandra Borges, franqueada da Casa do Pão, de Queijo, do Café Bom Prato, e também à frente do Café Moinho de Ouro. Enfim, né? Teve uma vida dura, uma infância, foi resgatada do lixo e hoje se tornou uma das maiores empresárias do Rio de Janeiro, do Brasil, né? E tem uma frase muito bacana que ela colocou aqui também no seu livro que ela vai lançar já. Não importa onde você começa, mas sim como você decide caminhar. Muito bacana. É importante essa frase, né? Parabéns a ela, parabéns a toda a família. Enfim, é importantíssimo a gente ver uma pessoa dessa, doutor, dar uma volta por cima na vida, né? O que você pode dizer sobre isso? Até porque, Zé, o que acontece? Muitas pessoas têm aquela frase popular: no Brasil você não cresce honestamente. É possível sim você prosperar, você crescer honestamente. É fácil? Claro que não. Mas quando você se dedica ao seu trabalho, quando você se dedica, mas eu não vou pagar os tributos,
Enfim, é possível sim. Temos vários exemplos de pessoas, como foi a nossa querida Alessandra Borges. Ela simplesmente mostrou para a sociedade que essa tese cai por terra. Porque se a gente trabalha honestamente, se a gente luta, se a gente acorda cedo, se a gente não olha pro fulaninho, Beltrano, que falou que eu não consigo, que eu não posso, se a gente focar no nosso objetivo, a gente consegue chegar naquilo que a gente se propôs a alcançar, né, doutor? Então eu acredito que se a gente conseguir focar, eu acho que tudo é o foco. Quando a gente perde o foco, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Às vezes eu preciso fazer um processo e eu tenho prazo para entregar, né? O senhor sabe como é que é a justiça, né, doutor? Né? Prazo de validade. Nossa, prazo, justiça. O juiz, às vezes, tem decisão que o juiz fala, você tem 5 dias para cumprir isso aqui. Eu acho que na vida a gente tem prazo para tudo, né, cara? Prazo para comer, prazo para passear. Nossa vida é um prazo para morrer, né? A gente tem um calendário, contagem regressiva que só Deus sabe. E prazo para enterrar. 24 horas tu não enterrar, já tá fedendo. Filho. Exatamente. Prazo. A gente não cumpriu os prazos. Então, quando eu estou fazendo algum processo, se eu tiver com isso aqui ligado, se eu tiver esse celular ligado, então eu não consigo focar. Por exemplo, às vezes eu tenho um celular, né, que é o do escritório, e às vezes eu estou atendendo um cliente. Tem vezes que eu tenho que pedir para minha equipe, o pessoal que trabalha comigo, atender o pessoal. Eu falo, gente, Felipe, Beatriz, inclusive um abraço para o Felipe e a Beatriz, são pessoas que me ajudam no escritório. Nesse momento eu estou falando com vocês, eles estão trabalhando por mim porque eu não consigo atender todo mundo. Aí quando você está atendendo, quando eu estou com o celular na mão, eu não consigo focar no recurso, na defesa, no agravo de instrumento. Agora, se eu desligar isso daqui, se eu desligar a música, se eu não estiver perto da televisão, tiver somente eu e a tela do computador, o foco é muito melhor. Então nós precisamos cortar as distrações para focarmos. Então eu tenho a certeza absoluta que foi isso que a Alessandra fez. Deixa eu mandar um abraço aqui para o presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, que é um amigo, enfim, mandar um abraço para ele, enfim, também para a deputada estadual Carla Machado, né? A Carla Machado, que realmente é uma pessoa que eu tenho um carinho, que me indicou, né, a premiação Abdias Nascimento, né? Legal. Pelo serviço prestado à cultura, ao jornalismo, né? A luta constante sobre o preconceito, o racismo. Eu agradeço muito, estou sendo indicado. Essa é a minha 13ª premiação, fico muito feliz por isso. Deputada Carla Machado, um beijo no coração, e sabe que eu tenho um carinho especial por você. E mandar um abraço pro nosso amigo Pastor Nilson. Beijo no coração, Deus abençoe você, Nilson, a sua família, tá certo? É isso aí. Pastor Nilson. Continua, Adriano, por gentileza. E Adriano, o que você pode dizer sobre essa questão que atinge aí, a gente sabe, a violência urbana e principalmente a violência doméstica, né? O que você pode analisar sobre essa questão? A gente sabe que tem um monte de mulheres sendo violentadas e até sendo mortas, né? E a lei não muda para essas pessoas, né? O que acontece? O cara vai lá, tá preso, daqui a 3, 4 dias, doutor, tá na rua, ele cometeu o crime, todo mundo sabe que ele matou e botaram ele na rua. Na verdade, assim, você teve uma mudança com a aprovação da lei do feminicídio, que apesar do ordenamento jurídico brasileiro prever que você pode ficar somente até 30 anos, né? Você agravado pelo ato de matar uma pessoa por uma questão de gênero, você pode ficar até 40 anos preso, né? Você tem uma série de agravantes quando a pessoa pratica algum tipo de violência por motivação de gênero, esposos, companheiros, assim, enfim. E apesar de você ter isso agravado, você não teve uma mudança cultural, né? A gente vê hoje uma molecada achando ser legal, né, ser misógino. Você tem movimentos que se auto-intitulam incels, Red Pills, outros nomes que eu achava que era somente uma coisa para ser exótica, alguma rede social, e a gente descobriu numa relação com o Ministério da Mulher que a gente visitou assim que foi reformulado os ministérios, a gente descobriu que esses fóruns são fóruns de promoção de violência, de estupro, de automutilação, de exploração. Então é muito mais sério do que simplesmente um cara que fala atrocidades contra mulheres, né? É uma turma que parece que não gosta de mulher em todos os sentidos, né? E essa cultura de você ter uma filha mulher fraquejada, isso ganhou força nos últimos anos. Então os comentários machistas, né, e que na qual eu já tive isso lá há décadas atrás, piadinhas machistas misóginas,
ela naturalmente a gente vai se tirando de si, né? Percebendo quanto a gente é violento, quanto é de cruel, desrespeitoso. Pelo menos comigo, pessoalmente, foi um processo desse, né? A questão é que hoje você tem muito por conta do acesso à comunicação através das redes sociais, da internet e dos fóruns mais... Essa mutilação também, mais obscuros. De prova, de fofa. Dos canais mais obscuros da internet, né? De Deep Webs da vida. Hoje nem tanto Deep Webs assim, você tem aplicativos que são verdadeiros fóruns de promoção de ódio e não há regulamentação sobre isso. É um debate também profundo. Você tem isso normatizado e incentivado, né? E aí você tem uma outra questão, você falou da questão da misoginia. A gente está acompanhando um caso que aconteceu em Uberaba, tá, com a Melissa Campos, uma menina de 14 anos de idade. Me chegou até pelo Cheyenne, que é o músico do Black Pantera, que é uma banda que eu gosto muito, uma banda de rock, de metal, de punk rock, que tem uma pegada racial, um debate muito forte, né? Eles vão estar aqui no Rio no dia 20 de novembro, talvez a gente faça uma atividade com eles lá na Baixada, E aí, a gente estava andando tal e me vi, né, o Cheyenne publicando uma situação e eu cheguei a pensar até que era com a filha dele. Mas, na verdade, a filha dele, de um colégio em Uberaba, foi testemunho de uma amiga, das melhores amigas dela, ser assassinada com uma faca por um garoto de 14 anos. Essa menina de 14 anos, dentro da sala de aula, a Melissa Campos, por um mero crime de ódio, de 2 adolescentes de 14 anos de idade. E aí que a família fez, né? O doutor sabe que a lei não retroage para prejudicar o réu, mas a família está promovendo um abaixo-assinado em que eles fizeram uma minuta de projeto de lei. Existe um no Congresso, mas há umas discordâncias sobre o escopo final desse projeto de lei, apresentado no ano passado pelo delegado Mahamagem, em que eu particularmente me posicionei contra esse projeto de lei anterior e propus, né, fiz contato com a família, pedi, né, que a gente participasse da promoção do debate, dessa reformulação do ECA. Existem questões, já trabalhei no parlamento, existem questões que são, às vezes, inconstitucionais, mas elas valem pelo debate, entendeu? Eu acho que, às vezes, a gente perde, não tem como materializá-las, né, mas você vai pelo debate. E aí, eu queria só propor, colocar aqui, doutor, dá uma observada nisso. Claro. Eles estão propondo, nesse processo de reformulação do ECA, que ainda não foi formalizado, a não ser o projeto de lei que existe, que a violação de atividades externas, a vedação de atividades externas à internação para adolescentes condenados por crimes hediondos como violência grave, especialmente no ambiente escolar, né? Tipifica e amplia. A avaliação do tempo máximo de internação para 5 anos com avaliações semestrais. Hoje são trimestrais. Né? Só lembrando para quem está escutando, o jovem que comete algum tipo, né, de caso de violência como esse, ele pode ficar somente até 3 anos. Foi o que está levantando também um debate agora com esse caso que aconteceu em Itaperuna, aqui no Rio de Janeiro. Está se levantando esse debate. Só que aí acontece, gente, antes de a gente completar aqui a nossa fala, o que está sendo proposto pela minuta do projeto de lei que a família desenvolveu, a imprensa fala assim, ele não está mostrando a cara dele, tem que mostrar a cara dele. Vai sair menor de idade. Não é assim que se debate. Não é assim que se resolve. Porque assim só se promove o ódio. Então, por isso que a gente se posicionou no sentido de auxiliar nesses pontos aqui. Tem alguns pontos que a gente, até eu pessoalmente, institucionalmente, a gente discorda, mas vale o debate. Eu acho que a gente tem que rever realmente os mecanismos do ECA. A gente tem uma outra juventude, que não é a mesma juventude da década de 90. A gente tem dinâmicas em que a pessoa, um jovem, eu sei que eu tenho um filho de 14 anos de idade, estar dentro de um quarto não está exatamente protegido como estaria na década de 90. Né? Ele tem acesso, de repente ele está sendo incentivado a algum ato de violência, ser perpetrada contra ele ou contra outros, contra si próprio ou contra outros, né? Então essa minuta, ela coloca essa questão da ampliação do tempo máximo de internação. Cortando o senhor, desculpa.
Você não acha que isso também é uma responsabilidade dos pais? Eu vou chegar dar lá. um aparelho desse para uma criança de 10 anos e ele se trancar dentro do quarto, ficar sedentário, não viver mais a infância e só ali? Eu quero discorrer rapidamente aqui, eu nem vou aprofundar. Desculpa, não, mas é interessante a gente colocar isso daí também. Então vamos lá, o que a minuta, né, que a família está propondo no abaixo-assinado coloca, né? Vedação de atividades externas à internação para adolescentes condenados por crimes graves e hediondos com violência grave, especialmente no ambiente escolar. A ampliação do tempo máximo de internação para 5 anos com avaliações semestrais, internação máxima de 3 anos e máxima de até 10 anos com avaliações anuais para casos infracionais análogos a homicídio qualificado, estupro, latrocínio ou crimes violentos praticados no espaço escolar. Laudo técnico multidisciplinar obrigatório, né, psicólogo, psiquiatra, assistente social, como condição para desinternação. Exigência de comportamento exemplar durante a internação com ausência de novos atos infracionais e cumprimento das metas do plano individualizado, revogação dos limites de até 21 anos para a continuidade da medida de internação. Tem questões que são constitucionais, a gente discute depois. Possibilidade de quebra de sigilo judicial de dados de processo mediante autorização judicial quando houver repercussão pública relevante de interesse social. Eu estou chamando de Lei Melissa Campos, né, que os familiares da Melissa, de Uberaba, estão propondo, estão colhendo assinaturas, parece que já tem um número bem considerável, não vou falar para não errar o número, e a gente com causa está se propondo assim, não, legal, mas a gente quer discutir cada item desse. Não é simplesmente, não concordo com isso, não é isso. A gente, como falei, doutor, a gente participou de um movimento contrário à redução da maioridade penal proposto pelo ex-presidente da Casa, do Congresso, da Câmara Federal, que é o Eduardo Cunha, lá em 2015. Ele queria redução da maioridade penal, ele queria o fim do Estatuto do Desarmamento, entre outras coisas, naquele momento de fragilidade do governo federal, da presidenta na época. E a gente foi hostilizado na rua, nível... Só que prender um garoto de 16 anos de idade simplesmente por uma retaliação, uma mera punição, não vai resolver. Não vai resolver isso. Sobre a responsabilidade dos pais, o que acontece? As culturas mudaram. As culturas mudaram. As formas de se comunicar, de se falar mudaram. É muito difícil, hoje, um adolescente, ele não ter acesso... Por exemplo, a namorada desse menino de Itaperuna, ela não tinha celular. A mãe já tinha identificado uma conversa dele com outro menino, aprendeu o celular dela, mas ela precisava acessar a internet de alguma forma para estudar, para fazer... E aí, através de jogo, você não tem só o WhatsApp, o TikTok, o Instagram, você tem os jogos. Inclusive, são ambientes muito perigosos, porque você tem pedófilos entrando dentro de fóruns. Sim, o jogo aquele jogo que chegou a matar pessoas aí, da baleia azul, isso aí foi... Inclusive, o cara era da Baixada, eles entravam, essas pessoas entram para aliciar menores de idade, vai se passando também por criança. A questão que a gente é o seguinte, a gente tem uma forma de relação social diferenciada e a alteração no ordenamento jurídico, ela não acompanha com a mesma velocidade. Aí vamos fazer uma grita aqui. Nós tivemos esse caso de Uberaba em maio, nós tivemos esse caso de Itaperuna, agora, mês passado, e o Congresso defendendo, discutindo os interesses próprios, numa flexibilização, num cabo de guerra político. O Congresso, que era para estar pensando a função principal é de criar lei, conforme a dinâmica da sociedade, está num cabo de guerra político-eleitoral. Eu sei que é legítimo. Pensando na próxima eleição. Mas ninguém no Congresso... Gente, olha só, 2 adolescentes cometeram tais crimes. Espera aí, para tudo, vamos rever como é que está o nosso ordenamento jurídico e, em paralelo, como se fala de prevenção, vamos rever as formas de relações e responsabilidade do processo de prevenção. Não adianta só punir. Se punir resolvesse, se matar resolvesse, eu não vou falar o nome da cidade, da Baixada, mas a cidade da Baixada estava pacificada. Na década de 80 era o lugar que mais se matava no mundo, em 88. Sabe? Até sei. Não, fala. Não é matando gente que você... Aí tem um processo de prevenção, só que isso é caro e não dá voto. Isso é demorado. Entendeu? Isso não dá like.
Você fala que tem que prender um garoto por dar pena de morte para um adolescente, não dá o mesmo like que você diz o seguinte: olha, papai e mamãe, responsabilidade de monitoramento do que está assistindo, do que ele está tendo acesso. Educadores, donos de escola, Estado, município, né, que tem a responsabilidade do primeiro e segundo segmento, quais são as medidas de monitoramento de casos de bullying, cyberbullying, de transtornos mentais? Isso dá trabalho. A gente acompanha, por exemplo, o Cabo dos Anjos de Realengo, né, que aconteceu lá desde 2000, é o pior crime desse perfil no Brasil até hoje. Espero que não aconteça outro. O que mudou de lá para cá? Tá entendendo? Você criou simbolismos, tem simbolismo, criou-se algumas leis da questão da tipificação do bullying e tal, mas o processo de prevenção em si não foi feito. E aí a gente está fadado a acontecer isso. Uma garota numa escola estruturada, ela era filha de um dos educadores da escola, a garota morreu nos braços do pai, sabe? E um coleguinha de 14 anos, pega uma faca de caça do pai e perpetra esse crime. E aí, graças a Deus, na interlocução com a família, eu respeito muito nessa relação com família de vítima de violência, a gente já fala de imediato: olha, a gente não espetaculariza, a gente respeita o posicionamento de vocês, o que a gente discorda de falar, a gente não concorda com isso aqui, mas nós temos conduzido da maneira. Está conduzindo com um debate até bastante coerente, apesar da dor. Eu costumo dizer que essa questão, isso já aconteceu comigo na infância. Na época de década de 80, 90, todos os nossos pais tinham um 38 guardado no armário, na estante. E o filho, a gente sabia onde estava a arma guardada. E às vezes quando ia brincar no quarto lá, do casal, a brincar, o outro assim: ai, meu pai tem uma arma. Mentira que teu pai tem uma arma. Meu pai tem uma arma, tem um 8. Então ia lá, eu me lembro, esse meu amigo de infância, que hoje também é, ele foi lá, subiu para pegar a arma. Quando ele desceu com a arma, eu chamei o pai dele. Falei: olha, ele pegou uma arma do senhor lá agora para mostrar pra gente. Aí já veio pai voado, a mãe voado, já meteram o pau nele. Porque não era para pegar, mas eu acho que isso também é culpado dos pais. Ter uma arma e mostrar que ele tem uma arma que é guardada dentro de casa. E outra coisa também que eu não concordo: o cara cometeu um crime, estuprou e matou. Ele é suspeito. Suspeito? Responde você. Não vou segurar essa. A polêmica vai começar. Vamos lá. Responde você, que eu não vou entrar nessa não. Aí o que acontece? Imprensa, não filma não. Tampa, cara, esse cara, ele vai pagar uma fiança, ele vai estar na rua de novo e vai de repente perseguir a sua filha ou a sua neta. E aí, ele vai cometer de novo e o juiz vai fazer o quê? Vai olhar pra você: aconteceu. Então eu não concordo com isso. Filmar a cara do assassino. Não filmar a cara do assassino. Porque ele vai cometer de novo. Como o Chico Estrela já deu recado para a imprensa toda. Tá preso lá mais de 30 anos. Eu vou sair daqui. Quando eu sair daqui na primeira noite, eu vou matar e vou praticar o canibalismo de novo. E aí? Doutor, explica aí que eu não vou explicar não. Porque a ideia do suspeito. Isso eu estou fazendo porque pessoas estão perguntando. Porque isso é norma, não é uma questão de vontade, é norma. O que acontece? Amigo do Direitos Humanos, né? A gente entende completamente o raciocínio dele. É porque o que ele está querendo dizer em relação ao suspeito... Não, eu entendi. Entendeu, né? Pessoas, porque às vezes a pessoa não tem... a polícia em si não tem certeza que a autoria daquele crime realmente procedeu daquele indivíduo. Então, às vezes, houve uma acusação e, por causa dessa acusação, às vezes, depois de um inquérito policial, que pode ser 30 dias, mais ou menos... vestígios de sangue... Não, mesmo em flagrante. Mesmo em flagrante, você só é condenado depois de transitar julgado. Isso, aí por isso que muitas das vezes a Comissão de Direitos Humanos ou a grupos... imprensa também, a própria imprensa, né, se posiciona, né? Sim, se posiciona para que às vezes não exponha a imagem do indivíduo, né? Agora, existem casos e casos, né? Por exemplo, tem pessoas que às vezes, muitas pessoas foram acusadas. Eu conheço uma pessoa que foi falsamente acusado do crime de estupro, né? Artigo 213 lá do Código Penal, né?
Se não for de vulnerável, no vulnerável é o 217, apesar que eu não sou criminalista, 217A, perdão, sou criminalista, mas a gente tem que estudar, né? Então, às vezes a pessoa é falsamente acusada e pessoas já perderam a vida por causa disso. Então, às vezes, quando a imprensa já matou. com certeza. A imprensa já matou pessoas assim. Sim, com certeza. Que Então, então, na dúvida se a pessoa é culpada ou não, né? Vamos praticar um indúbio pro réu, né? Vamos optar, vamos partir do princípio que ele seja inocente. Então, é melhor não filmar a cara, mesmo a pessoa sendo culpada, depois a sentença transitória que transita em julgado, constatar que aquela pessoa é autora daquele crime, do que mostrar a cara de uma pessoa que às vezes é inocente e acaba sendo exposta de uma maneira vexatória, ou até mesmo um falso crime que ela não cometeu, né? Eu acredito que seja o entendimento do nosso... Na verdade, isso é uma proteção não ao criminoso, é uma proteção à sociedade, porque não se institui uma barbárie, tá entendendo? Entenda bem, deixarmos de sermos... É complicado. Não, eu sei, olha só, graças a Deus, eu falo sempre isso. Hoje eu estava falando com a chefia da Reserva Biológica do Tinguá, da Rebio Tinguá, está conversando sobre essas questões. A instituição a Concausa busca uma agenda positiva de promoção dos direitos humanos, de reconhecimento, de valorização, mas a gente é muito pautado pela questão de violência, né? E eu falei hoje, eu nunca sofri. Quem sou eu para falar para uma pessoa que perdeu um filho, uma filha, não tomar tal postura? Tem um pai que a gente acompanha há 29 anos, o pai do Michael, lá de Acari, no qual a polícia matou o filho dele com um tiro de fuzil, que tinha 3 anos de idade, que há 29 anos acompanha esse pai, às vezes próximo, às vezes distante. Agora, aconteceu aqui no Alemão, um garoto de 5 anos de idade, botaram o revólver na mão dele. Esses casos, né, o caso do Michael 96, para ter uma ideia, vai fazer 30 anos no ano que vem. A gente acompanha isso daí, quem somos nós, mas assim, eu acho que o papel nosso como pessoa, como instituição, peraí, gente, tratorar, instituir um vale tudo, então tá legal, você fecha o judiciário. Então você institucionaliza a milícia como o poder literalmente armado, autêntico do Estado para poder mediar as coisas. Tô falando sério, é um absurdo. Então a questão que você hoje, essa coisa do esfola, não sei o quê, ele dá alcance, entendeu? Então o que a gente está propondo é sempre o seguinte, isso eu estou nessa há muito tempo, tá? Estou nessa há muito tempo. Eu já estava de saco cheio dos debates, sabe? Dos congressos, dos seminários, dos estudos. Simpósios. Eu estava de saco cheio. Só que é o seguinte, eu estou repetindo muito isso. Das campanhas de prevenção, menininho, você não pode ser misógino, você não pode fazer isso da menininha. O garoto, você não pode chamar o outro de baleia, que isso daí fere. Mas todo mundo foi chamado, eu sobrevivi. Sobreviveu? Tá entendendo? Todos nós tivemos a nossa cota, quem passou por bullying na década de 80, 90, né? Tem essa cota de tristeza interna para aquele momento de constrangimento. Por que a gente tem que perpetrar isso, normatizar isso? Tá entendendo? A gente tem que se civilizar. Então, não é uma questão de ser bonzinho ou politicamente correto. É uma questão que um dia esse troço bate na porta da gente. E não tem classe social que separa, não. Um dia... Isso, agora há pouco tempo o caso da Patrícia da Amiedo, que sumiu, até hoje desaparecida lá, e o Tribunal de Justiça lá mandou suspender o novo julgamento, novo júri, com elementos novos, já vai fazer 20 anos. E aí? A gente tem que se civilizar. Então é normal a polícia pegar, abordar pessoa de classe média alta, na Barra da Tijuca, branquinha, lourinha, não parou, fuzilaram o carro, deram sumiço no corpo. Tem uma série de exposições aqui, não vê o caso. O carro lá. Sim. Então, assim, a gente tem que buscar a civilidade. Voltando a falar, não é ser bonzinho, ser o zen, ser o Mahatma Gandhi, não. Mas se não bate na porta da gente. Até mesmo questões como essa que o doutor trabalha. Sim. A violência pecuniária. Sabe, essa coisa do dano ao outro. Claro, doutor, o senhor me permite emitir uma opinião? É sua opinião, tá? Não. Não, imagina. A gente fala com convicção, mas botando o seguinte... Esse é o nosso posicionamento, só. Não. Se a gente não concordar, nós 3 aqui, nós 4 no caso, é só um posicionamento. Por isso, a gente não está mais discordando, a gente está brigando. Né? Então, não, estou falando sério, as pessoas... Aqui... Não a gente, estou falando as pessoas, né? Não a gente. Sim, então, tem assim, pessoas que estão ouvindo a gente, então, não concordar comigo não é exatamente o fim do mundo. Então, aliás, o que mais acontece?
Não, de forma alguma, doutor. Até porque a gente está amparado pela nossa Constituição, né? O próprio artigo aqui, 5º, né? A liberdade de externar o seu pensamento é direito de todos, né? Liberdade de expressão. Liberdade de expressão, exatamente. E, então, doutor, Rodrigo, né? Adriano, me perdoe. Rodrigo, presidente da instituição. Eu vou chegar em uma outra polêmica que já me pediram aqui. Vai sobrar aqui tu aí. Eu já estou até vendo. Eu acredito, Adriano, assim, que a culpa... também a gente não pode atribuir a culpa à polícia também, né? Eu sou um grande defensor da polícia, não só porque eu sou advogado de muitos, mas, por exemplo, é claro que casos isolados, muitos erram. Claro, o ser humano está passível de erro. Só que assim, eu não atribuo a culpa à corporação, porque muitas das vezes... estar no lugar do policial é muito complicado. Eu converso com muitos e às vezes ele está no meio do tiroteio, quando a bala está cantando, o pau está torando, às vezes a gente critica, poxa, ele deveria ter feito isso. É fácil, mas estar no lugar dele, às vezes quando você vai abordar um carro, um suspeito, alguém vem para cima de você, não é fácil. Ele não tem desculpa te cortar, doutor. Nada. Esse psicólogo para cuidar da saúde mental dele. Exato. Então o cara chega em casa completamente, né, André? Abalado. Exatamente. Abalado. Se ele foi xingado, se ele for preto, ele é xingado de macaco, negro, sujo, porco, fedorento. Exatamente. O que tá pensando, o que tu pode dar na minha cara? Pô, o cara chega abalado. Não estou dizendo que eu estou de acordo com coisas ilegais, coisas fora da nossa Constituição, do Código Penal. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que eu não posso atribuir uma carga tão pesada, porque às vezes o policial é um trabalhador que às vezes as pessoas não entendem. Às vezes ele está ali numa situação de um tiroteio. Mas ele atirou, tudo bem. Eu acredito que nós devemos cobrar mais das lideranças políticas, do Estado, do governo estadual, para dar uma estrutura maior ao nosso policial, que eu deixo aqui meu abraço a nossas forças, a corporação, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, são nossos heróis, nós devemos ter todo o respeito aos senhores, mas devemos dar uma estrutura melhor, como o senhor falou, uma estrutura psicológica melhor, tem que ter um psicólogo, às vezes um psiquiatra que precisa atender a pessoa, um treinamento melhor, então às vezes a gente não pode se culpar. Para você ver, doutor, na Polícia Militar de São Paulo, leva 2 anos para poder ir para a rua. Aqui, 8 meses. Como é que o cara vai? Joga o cara numa operação na favela, toma. Esse aqui é teu fuzil, esse aqui é tua pistola, agora cai pra dentro. Exatamente. Às vezes o cara tá despreparado. Às vezes a gente não pode exigir muito. Mas a polícia... Nós devemos, quando digo nós, é o Estado. O governo estadual pode dar uma estrutura melhor policial, como você falou muito bem. Lá em São Paulo, a polícia, 2 anos depois vai pra rua. Por que a gente não começa a tentar implementar isso aqui no Rio de Janeiro, né? Conforme o Adriano disse, é só uma opinião. Entenda bem, deixa eu te falar ao contrário, boa parte das questões de direitos humanos que eu... Peraí, faz o seguinte, a gente vai pro intervalo e já volta já, porque o negócio tá ficando quente. Ficar bom, né? A hora certa no Rio, 16 horas e mais 20 minutos, é a Rádio Tropical Web Brasil. Acessa aí com a gente aí, www.radiotropicalwebbrasil.com.br ou então 21 operadora 97 159 1211. É o programa Radar de Notícias aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Você conectado no mundo e o mundo ligado em você. Eu já volto já. É isso aí nesse sonzinho, beleza pura, de volta aqui no pedaço pelo programa Radar de Notícia, pela Rádio Tropical Web Brasil, a hora certa no Rio, 16 horas e mais 23 minutinhos, tarde aí chuvosa, né? Segundo informações do Instituto de Meteorologia, o tempo vai melhorar lá para domingo, sábado, já tá mudando. A gente não está acostumado com isso, que o nosso clima aqui é completamente o clima tropical, né? E essa frente fria veio lá da Argentina, segundo informações, bateu lá na Argentina, senhores, 19 graus abaixo de zero. Né? Então Deus que me livre, né? Não boto meu pé lá nem brincando, né? Congelou Rio, congelou tudo lá. E aí a frente veio para o Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul veio para Santa Catarina,
passando por Minas Gerais, São Paulo e Chegou Rio. na gente. Chegou na gente, né? E a gente não está acostumado com isso. Enquanto isso, a minha irmã que mora lá na Itália me ligou ontem, fez um vídeo, tomando uma cerveja gelada, batendo 40 graus. Que loucura, né? Eu acho que o mundo está descontrolado, né? Mas deixa eu ver quem a gente tem, né? Recado aí. Produção. Tem duas mensagens aqui, ó. Uma é do Felipe. Olá, boa tarde. Só queria deixar um recado para o Dr. Daniel e para seu escritório. Um dos melhores escritórios especializados do país. Parabéns. Que legal. Ele é de onde? Obrigado, Felipe. Não informou de onde era. Tá. E o outro? O outro mandou assim: opa, boa tarde. Gostaria de mandar um abraço ao Dr. Daniel, excelente advogado. Sou o Lucas de Criciúma, Santa Catarina. Lucas Criciúma. Escutando pela internet. Muito obrigado, Lucas de Criciúma. Um abraço pessoal de Criciúma. Muito obrigado, Felipe. Para mim é uma honra poder representá-los. Lucas, Felipe, seja bem-vindo ao Radar de Notícias. Muito obrigado. É o Zé Ferreira que está falando com vocês. Obrigado pela participação de vocês. Deus abençoe a vocês aí. Tá certo? Dando continuidade aqui, deixa eu fazer uma pergunta, que isso já me indagou muito e muitas pessoas perguntam para mim. Tá. A gente sabe da questão, né, do momento do LGBT, essas coisas todas, do momento, né? E o que acontece? Quando um homem assedia uma mulher, né, ela tem total direito de chegar, chamar a viatura e conduzir até a delegacia. Sim. Né? De repente ele passou a mão no cabelo dela, passou a mão nas costas dela, ou passou a mão nas partes íntimas dela, né? E agora, quando é um homossexual que assedia um homem, por exemplo, nós não temos direito de chamar ele de bichinha, de gay. E quando ele assedia, nós homens, de repente, assedia a gente e até chega a passar a mão em devido local que não é permitido. Por quê? Isso também pode ser processado, não pode? Então, quando o Código Penal, em forma geral, fala sobre assédio, quando fala sobre estupro de vulnerável, tudo que envolva crimes sexuais, a gente costuma dizer o seguinte: não se trata de apenas homem, mulher, trans, enfim, se tratam de pessoas. Tá? Pessoas em geral. O Adriano vai entender melhor. Direitos humanos. Essa pergunta, né? foi o Paulo Mota de Vicente Carvalho que fez. Paulo Mota de Vicente Carvalho. Tá aí, tá respondendo para você, doutor. Então, Paulo Mota, né? São pessoas. Então, pessoas não podem ser assediadas, independente se é homossexual, se é mulher, se é homem, não importa como ela se identifica. Todos merecem respeito. Então, homem não pode assediar mulher, mulher não pode assediar homem. Pessoas não podem, nem homem nem mulher, vice-versa, é homossexual, é pessoa trans, gay, ninguém pode assediar ninguém. O respeito deve ser para todos, independente de gênero, independente de opção sexual, de religião, credo. O respeito deve vigorar, não só por causa do Código Penal, mas por causa da moral, da ética. O respeito deve ser algo primordial na nossa sociedade. Concorda? A questão é o seguinte: a gente lamentavelmente tem uma cultura de estupro e desrespeito maior da parte dos homens. Por isso que talvez você tem mais normativas de proteção à mulher do que nas pessoas do sentido amplo que foi colocado aqui. Agora, como o doutor falou, qualquer tipo de constrangimento, do hétero, né? Então, né? Não depende de ser hétero, depende da situação, porque há assédio de pessoas de orientação sexual, independente da diversidade. A questão é que nenhuma pessoa pode ser importunada. O que a normativa... Eu não sou advogado, mas o que a normativa ela preconiza é que as pessoas não podem ser constrangidas diante de um assédio, muito menos violadas, né, na sua integridade física, sexualmente. É isso. Então, só que assim, você tem um caso maior de assédio, né, de homens para mulheres do que... de casos de pessoas de orientação sexual. Ocorre, claro, isso aqui não ocorra, né? Mas isso é uma questão cultural que tem que ser desmontada, entendeu? Eu particularmente, nunca me chegou, por exemplo, casos de
de homens já bastante, né? Inclusive no ambiente de trabalho, né? Teve 2 casos, muito tempo já. Também dessa questão do assédio de uma pessoa homossexual com outro rapaz. Mas eu te falando, você tem que fazer a pesquisa. Tem que ter dados. O que pesa? As normas são alteradas a partir das dinâmicas sociais, a partir dos dados. Por isso que na área de segurança pública, a gente queria voltar a esse debate, é tão importante a pesquisa ou mais do que o armamento. Não adianta armamento se você não tem, você entrar no local sem uma ciência por trás daquilo ali. Entendeu? Então, o que acontece é que a gente hoje, voltando para o lado da questão da segurança pública no sentido amplo, isso é uma questão de segurança pública também, já que, né, esbarra no Código Penal, tem norma para isso. A gente não consegue discutir segurança pública sem paixões e sem satanizar alguém. Seja as comunidades, seja o corte racial, corte econômico, as próprias polícias, ao contrário que... há uma cultura de entendimento, muito pelo contrário, eu tenho uma relação muito forte com a galera das polícias, muita gente. Ontem mesmo a doutora Tereza Pesa, que é uma delegada da DEAN de Nova Iguaçu, que está aposentada há um tempo, a gente nos fala há muitos anos, eu troquei mensagem com ela, pediu foto do meu filho. Então, assim, a gente criou relações de amizade, porque a gente não chega numa delegacia ou para tensionar, para ajudar a resolver. O ruim, hoje, é que é o seguinte... você vê o caso da menina que foi arrastada faz 10 anos, ano passado, 11 anos agora, da Cláudia. O mesmo policial que fez aquilo ali é o cara que foi preso agora por esquema de milícia. O problema é que as polícias, em especial o Rio de Janeiro, estão sendo área de manobra de negócios. Está entendendo? O que é pior do que... Ou seja, sendo comprado, né? O que é pior que a brutalidade, tá? O Estado, agora a gente teve em Belfort Roxo uma prisão lá, né, de uns policiais que faziam um esquema de segurança privado uniformizado no dia do plantão, com a viatura. Todo mundo sabe que desde o Tropa de Elite, lá 15 anos, 2007, quase 20 anos agora, né? 18 anos atrás, do primeiro Tropa de Elite, em que se falava da corrupção da polícia, você tem essas práticas. A questão é que você tem que desmontar isso, mas mudou muito. Eu tenho relação com pessoas de polícia há muitos anos, mudou bastante. A questão toda, voltando a falar, e não é só uma questão de milícia, questão disso tudo, não. Vê o caso da Marielle, o que tinha por trás de toda aquela estrutura de proteção, de dar sumiço e fazer guinadas de investigação. Tinha um interesse pecuniário, tinha interesse político, né? Falando hoje... Foi um caso que aconteceu com... Não sei se vocês preveram isso. Ficaram sabendo o que ia acontecer com a ex-deputada e radialista Cidia Campos. Sim, eu lembro eu estava lá quando o Borazal fez aquela coisa. Ela estava indo para... Paulo Melo. Para... O Paulo era presidente. Ela estava indo, pegando o carro dela, pegando a ponte inteira, e avisaram para ela, troca de carro, que o seu carro vai ser alvejado lá na frente. E quem foi o mandante? Foi um colega, né? A gente não sabe, aí eu não posso... Ele foi condenado. Ele foi condenado e preso, geral. Sim. Foi condenado e preso. Gente, desculpa, só uma observação, só pra gente a gente falou sobre assédio, né? Mas só para destacar uma coisa. O assédio, ele está previsto no artigo 216A. E para ter assédio, por exemplo, a gente usou a palavra assédio, né? Mas o assédio diz assim, artigo 216A do Código Penal: constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício do emprego, cargo ou função. Ou seja, para se configurar assédio, às vezes a gente fala assédio, precisa ter um cargo de hierarquia, né? Quando normalmente uma pessoa na rua, alguma coisa assim, a gente costuma, isso vai depender do entendimento do delegado, né? A lei de importunação sexual, que é a lei 13.718 de 2018. Tá? Só pra gente não mostrar os atrás. Antigamente nós íamos pro baile, né? Curtir tudo. A brincadeira do carnaval, que a menina passava, você pegava no cabelo. Isso hoje não pode mais.
Você conhece alguém que ficou com alguém com essa prática? Eu não conheço ninguém, não, cara. Eu não conheço ninguém olha só, que passou na rua que pegou alguém. É uma babaquinha, desculpa o tempo. Não, eu conheço gente que no Ah, carnaval que brincava Não. e no final do baile estavam se beijando, pô. Né? Hoje Sério. você não pode Outros chegar- tempos, né? Hoje você não pode pegar na mão, falar, pô, você Eu falo com Pode ser uma falar, oportunação. tira a mão de cima de mim que você tá Eu me falo assediando. com a molecada o seguinte, quer ser diferente e tal, trata bem. Trata bem que você ganha mais, vai por mim. Né? Uma boa conversa, um elogio respeitoso. Sim, trata bem. Não, você mas tá- você já tem que falar, olha só, eu tô te elogiando, você já tem que deixar bem claro. Eu falo com a molecada Posso? isso, pô. É. Cara, quer ser malandro? Trata É, bem. verdade. Geralmente na década de 90, 80, o pessoal pô, não sabia que boneca andava. Não pode falar mais isso. Mas... Me dá o telefone do cachorrinho. Esse telefone tem cachorro, esse cachorro tem Não pode mais telefone. falar As isso. cantadas antigas de E aí, como é que Deus o do rapaz céu. vai cortejar uma Vergonha, mulher agora? Me explica aí, doutor, me Posso explica. botar uma coisa? Me explica. Por favor. Vergonha do meu gênero. Puta merda. Oh, desculpa, perdão por falar palavrão. Cara, Fica à olha só, vontade. vou falar a verdade. Olha só, a gente amadurece, né? As pessoas amadurecem, né? Então eu acho que eu particularmente nunca tive essa prática, por algum motivo. Não sou santo, não, muito longe de ser santo. Mas por acaso eu achei que. Primeiro que eu tive vergonha também. Eu tive vergonha de mexer assim, de falar. Sério, tô falando sério. Tô falando isso faz certo tempo. A tática do time do Não. envergonhado, eu adoro. Não, eu tô falando. Só que é o seguinte, as pessoas chegam. Tem ambiente que você não consegue. Eu não consigo ficar em ambiente que os caras ficam assediando o tempo inteiro, até porque cheira confusão. Aqui, uma hora que alguma coisa acontece. Entendeu? Então a gente tem. Você falou, acho que mas aí é o processo. Eu falo isso muito com as pessoas que trabalham comigo, eu falo isso com meu filho, com as pessoas. Tudo que eu queria alguns anos, umas décadas atrás, para ser mais preciso, era uma orientação. Não é você pagar de politicamente correto, não é isso. É porque isso dá volta em você. Né? O desrespeito que você faz aqui, uma hora ele retorna para você. Então, se a gente tiver o princípio, né, de respeitar o outro em todos os sentidos, independente dos cortes, racial, religioso, orientação sexual, seja o que for, né, a questão territorial, de onde mora, de onde vem, a gente diminui os problemas que a gente já tem. Aí, voltando a falar da questão das polícias, por exemplo. A gente também tem um grande respeito, porque assim, boa parte dos policiais que eu conheço são vizinhos. E conforme a música lá do seu Jorge Yuca, na voz da Elza Soares, tem mais um autor que eu recordei, é a carne mais barata do mercado. Tá? Só que é o seguinte, a política de enfrentamento já tem 40 anos e só está empilhando cadáver. Tá entendendo? Hoje, uma coisa que não pelo menos eu não tenho visto esse debate, o tráfico não é a prioridade. A prioridade hoje é o controle territorial. É você ter controle da área mais lucrativo, dá mais dinheiro que vender droga, é você controlar um grande território e explorar os serviços ali dentro. Sim, seja antena, milícia, depósito, tudo. seja milícia, seja tráfico, seja o nome que você queira dar. E aí mistura também controle político de voto, que aí mistura com controle religioso. Cargos. E aí você cargos na política. hoje, né, determinadas regiões que estão sempre sendo alvo de conflitos, né, eu pensei, cara, será que é o tráfico que dá esse dinheiro todo para ter essa estrutura? O tráfico sempre dá muito dinheiro, eu sei disso. Mas é arma demais, é estrutura demais, é corrupção demais. Entendeu? É porque hoje não é a questão da boca de fumo, é o controle daquela área. Imagina quanto é que dá toda a exploração de serviço. Quantas concessionárias aí hoje que você não consegue distribuir uma internet lá regular dentro de uma área? Entendeu? E foram situações como essas que, em tese, está sendo ainda o condenado agora pela morte da Marielle, foi incentivado a criar uma área dessa, uma área para si. Entendeu? E que os suspeitos que não foram julgados ainda, de mandantes, queriam ter mais um feudo. Um feudo de negócio, de gatunete, de controle territorial, de controle de segurança, de voto. Aonde eles verem, é o que eu falo, onde eles verem hoje, eu faço muita reportagem, vou muito nas favelas, onde eles verem que dá dinheiro, eles querem explorar. A exploração é isso aí, entendeu? Você vê. Né? Antigamente era só droga, não. Hoje é internet, é gatonete. Transporte. Hoje é o transporte alternativo, é o mototáxi, também, né? Que, coitado, rala pra caramba e é obrigado às vezes a fazer coisas que não tem como ele dizer.
dizer não. Se dizer não, tá no processo de vacilação. Entendeu? Então, e quem é penalizado? Eu estava com o pessoal da Pastoral Afro, lá em São João de Meriti, lá dentro de São João de Meriti. Aí eu dei carona para eles, fizeram uma música enculturada, junto com o Frei Tatá, lá em São João, lá do Morro do Embaixador, em São João de Meriti, onde tem o Museu João Cândido. O Frei Tatá da Pastoral Afro fizeram uma missa enculturada nordestina. Aí eu levei eles até a Dutra, para eles pegarem um Uber. Eles moram, não quero falar do território, né? Eles moram num local em que o Uber não entra. Então eu levei eles até ali, eles vão pegar o Uber até a Avenida Brasil e vão ter que pedir um mototáxi. O que é penalizado é essa pessoa. Tá entendendo? Ela não pode sequer pegar um Uber para ir para casa. Isso já era 11 da noite. Por quê? Também não vai passar por causa de quê? Por causa das barricadas. Como é que vai passar? Voltando a falar, o negócio hoje não é o tráfico de drogas, é o controle territorial. São seus feudos de geração de dinheiro. São os condomínios do crime. É isso que acontece. E a barricada só era o que era uma estratégia bélica de proteção. Hoje virou uma estratégia, é um condomínio fechado do crime. Sim. E você vê cidades, você passa na beira de vias principais, no Niterói, no Rio de Janeiro, a barricada está do teu lado. Está do seu lado ali. São João de Meriti, por exemplo, um lugar que a gente frequenta muito, é um absurdo, porque é afrontoso. Agora, só existe controle territorial com conivência do agente do Estado. Não estou falando só de polícia. Muito pelo contrário. Só existe controle territorial com alguém do Estado levando alguma coisa para poder manter aquilo ali. Entendeu? E aí o que acontece é que se criou grandes monstros que agora você tem dificuldade de enfrentar. A questão também da saúde é precária, né? Eu sei disso. Oi? Não, desculpa, eu te interrompi, perdão. Não, que tudo é precarizado. Entendeu? Se você não tiver hoje um QI que a gente indicou, você não consegue se salvar. Eu ajudo muitas pessoas nessa questão de saúde. Através do jornalismo que me propõe eu fazer isso. Entendeu? Mas aí, é o seguinte, a gente está chegando aí praticamente na reta final. Né? O papo foi muito bom. Foi bom, né? Eu queria agradecer a presença do senhor, doutor. Obrigado. Suas considerações finais, por gentileza, seu contato, sua rede social, Instagram, fica à vontade. Claro. O meu Instagram é o @danielsoares.advogado, repetindo. Meu Instagram, @danielsoares.advogado. O meu telefone é o DDD 21 99310 4372. Se quiser chamar a gente para algum debate, algum programa, alguma coisa assim, programa de rádio, televisão, a gente está à disposição. DDD 21 99310 4372. E para mim é uma honra, queria agradecer, foi uma honra a gente estar aqui nesse programa. Queria agradecer o meu amigo Adriano também por trocar ideias com a gente, né? Muito bom a gente ouvir opiniões, sejam elas iguais à nossa ou diferentes. Queria mandar um abraço pro meu pai, para minha mãe, o William Dauro, para minha eterna, linda namorada Aline Pereira Borja, meu amor, minha princesa. Eita, fez a média, hein, Adriano? Fez a média. Mulher mais linda do mundo, que eu penso nela a cada instante. E queria agradecer o público, as pessoas que nos ouviram, o Paulo, o Felipe, todas as pessoas, o Lucas, as pessoas que nos mandaram mensagem também, meus clientes, os 1000 clientes, quase 1000 clientes que a gente tem no caso GAS, e dizer o seguinte: quais são os próximos passos que as pessoas têm que fazer agora da GAS? Daqui a uns 60 dias mais ou menos, o administrador judicial vai fazer uma análise da lista, vai colocar lá dentro do processo e vai ser publicado um novo edital. Após esse novo edital ser publicado, quem não estiver no novo edital vai ter que fazer a habilitação que chamamos habilitação judicial retardatária. Após isso vai vir a Assembleia Geral de Credores, presidida pelo administrador judicial. O plano de pagamento vai ser entregue para o juiz, e depois disso vai vir o quadro geral de credores, que chamamos de lista definitiva, que é o quadro geral definitivo. E gostaria de contar, quando tiver tudo direitinho, você voltar ao programa. Com certeza. Quero mandar um abraço também ao secretário municipal de educação, Renan Ferreirinha. Obrigado lá pela reforma, né, do Brizolão lá da Penha, o Gregório Bezerra, em nome do prefeito Eduardo Paz também, que não mediu esforço para me atender.
O Brizolão foi ocupado, foi abandonado por moradores de rua, viciado em crack. E aquele Brizolão ali é de extrema importância porque era um Brizolão de acessibilidade. De crianças com PCDs. Então, tiraram dali e estavam mandando, não sei se vocês conhecem, o IAPI lá da Penha. Lá do outro lado da Penha, quase na Brasil. Como é que uma criança portadora de acessibilidade vai atravessar para lá? E graças a Deus a obra foi feita. Me passou todo o orçamento de 17 milhões que foi investido lá. Computadores, cozinha, fizeram tudo, a pintura, a reforma. Desde já queria agradecer assim. É o que eu falo. O político, ele está no poder para fazer. Exatamente. Uma coisa que me enoja muito quando o cara fala assim: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo no meu mandato. Tudo bem, o cara ganhou um mandato, né? Aí o cara usa o dinheiro do mandato para fazer a obra. Aí chega um canal de televisão, não, tá fazendo por... Meu amigo, então, doutor Roberto Marinho, banca isso, pô. Banca isso então, pô, do teu bolso, pô. Você não quer que o cara use o dinheiro público, então, pô, banca isso. Se o cara tá ali, é público, é para poder fazer. Se ele tá com a cara, ele não vai conseguir manter do bolso dele. Mas o dinheiro público ele tem que fazer e fazer a prestação de conta. É isso que eu brigo. Pô, você também é tumultuoso, você gosta de bater, não sei. Mas eu tô falando a verdade, porra. Que a gente colocou uma vez um caminhão da saúde ali na Ilha do Governador, perto daquelas favelas ali, Adriano. Sim. E eu detectamos 250 mulheres com câncer avançado. Papo Nicolau. O que aconteceu? A Globo foi lá e porrou o caminhão. Não, porque o vereador tá usando isso de campanha. A campanha faltava 3 anos para vir campanha. Eu falei, meu amigo, o dinheiro público é para ser usado. Olha lá, 250 pessoas. Quando eu falei isso, não falaram mais nada. Eu falei, banca, vocês têm que pegar, então bancar, manda a conta para lá, compra o caminhão e coloca. Então é isso. Tá? Muito obrigado pela sua participação. Amigo. Obrigado. É isso aí. Adriano, suas considerações finais, por gentileza. Muito obrigado pela sua participação aqui no Radar de Notícias. Fica à vontade. A gente quer agradecer mais uma vez esse espaço para a gente conversar um pouquinho, para expor o que a gente pensa, tanto pessoalmente quanto institucionalmente pela Concausa. Né? Já que a gente converge, temos discordância, mas converge na maioria das coisas dentro da instituição. Nada, aqui é burocrático. A gente fala, eu falo porque eu sou um representante das pessoas, as pessoas querem ver. Não sou eu estou falando pelas pessoas, entendeu? Aí você vai e responde. A gente tem alguns canais de comunicação, a gente tem um portal de notícias chamado portalc3.net, que é o portal que a gente, ele foi fruto de um prêmio que nós ganhamos em 2009 do Ministério da Cultura, que era um ponto de mídia livre. A gente criou esse portal e no decorrer dos anos foi se transformando. Na época era um jornal impresso, que hoje é muito mais dinâmico, um portal c3.net. A gente tem um portal de notícias dentro do site da Concausa, que é o rededh.org.br, que são mais questões institucionais, né? Mais questões que envolvem a Concausa como um todo, e o site institucional, que é concausa.org.br. As redes sociais é concausa.defesa da vida. A gente tinha o slogan Cultura de Direitos, mas a coisa está meio... Né? A gente, primeiro, para defender o direito, tem que estar vivo. Então, a gente mudou esse tema esse ano e começou a adotar essa referência de Concausa Defesa da Vida como uma das mensagens que a gente trabalha. Daí é isso, muito obrigado e boa tarde a todas as pessoas. A rádio está aberta para você a hora que você quiser vir aqui no programa. E desde já que também eu queria agradecer também, parabenizar ao jornalista e apresentador do RJ Record, Rael Policarpo, que lançou o seu livro Factual. Eu tive lá presente lá na livraria Travessa, no Shopping da Barra. É um amigo, um parceiro de muita luta. Um abraço para você, um abraço para toda a direção da TV também, que sempre me abraça quando eu estou lá fazendo as coisas. Enfim, é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui com o oferecimento Semap Saúde. Sua saúde em primeiro lugar. Quero mandar um abraço aí para o Pedro Yunes, né, que é o coordenador geral da Semap. E eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração da minha diretora Luciana Lins. É isso aí. E é para frente que se anda para um Brasil melhor. E comigo é assim: escreveu, não leu, o pau comeu. Eu sou Zé Ferreira, caçador de problemas. Boa tarde e até a próxima.